O tio-avô de Mustafa nos levou para o alto dessa montanha e fomos contornando pedras, subindo e descendo penhascos. Era como uma trilha. Eu estava cansado e sem fôlego. Quando iríamos ver a arca, então de repente olhei para baixo. E lá estava aquele barco enorme e assustador, pousado embaixo de nós, na neblina. É como se você visualizasse um sonho e lá estava. Em 1959, estávamos voando de jato sobre o Monte Ararat quando vimos o que dizem ser a Arca de Noé. Parecia ser uma barcaça com as formas de um grande vagão. Parecia, sem dúvida, ter sido feito pelo homem. No topo de uma montanha na Turquia Oriental, escondido sob uma geleira, há um importante elo com o nosso passado distante. Relatórios dizem que é um barco de 5.000 anos com estábulos e jaulas a bordo. A partir de testemunhos oculares, você irá descobrir, pela primeira vez, a verdade por trás da antiga lenda da Arca de Noé. Você irá ver fotos aéreas e imagens de satélites jamais vistas que oferecem novas e surpreendentes provas sobre o mistério que reside no topo do Monte Ararat. Você irá ouvir relatos fascinantes de testemunhos oculares de pessoas que viram e fotografaram pessoalmente o antigo barco. Este programa nos dará informações excitantes que esclarecerão essas questões que têm intrigado os historiadores por milhares de anos. As antigas lendas poderiam ser verdade? Essa é a Arca de Noé? Vamos embarcar em uma jornada para encontrar as respostas para essas e muitas outras questões intrigantes. Existe alguma prova de que o maciço dilúvio universal realmente aconteceu como afirma a Bíblia? Que novos achados a moderna tecnologia de fotografias de satélite para laboratório oferece para a nossa busca da Arca? Como Noé construiu seu grande barco? E como foi para ele e sua família enfrentarem a maior catástrofe que o mundo já conheceu? Quem são essas pessoas que dizem ter visto a Arca de Noé? Que evidências fotográficas e outras provas elas têm para fundamentar suas declarações? Fiquem conosco para a descoberta em primeira mão da legendária Arca de Noé. Nossa busca pela Arca de Noé não pretende ser uma missão religiosa. Acima de tudo, essa é uma busca arqueológica para determinar se esse antigo mistério é verdade ou fábula. Enfim, nossa busca é para encontrar a própria Arca. O que significaria para todos nós, de fato, encontrar a Arca e solucionar esse grande mistério? A descoberta da Arca de Noé, na minha opinião, provaria de forma conclusiva a autenticidade do relato do Gênesis de um dilúvio universal. Se pudermos descobrir a Arca de Noé, isso fará com que as pessoas de todas as crenças reavaliem o que pensam sobre a morte, a eternidade e como vivem suas vidas no dia a dia. Como disse o antigo editor do National Geographic aqui em Washington, há muitos anos a descoberta da Arca de Noé será o maior achado arqueológico da história da humanidade e o maior evento desde a ressurreição de Cristo e irá alterar todas as correntes de pensamento científico. A Arca é provavelmente o artefato religioso mais conhecido e debatido do mundo. Pesquisadores e estudiosos da Arca levantaram muitas questões sérias e controvertidas. Milhares de animais foram de fato levados a bordo de um barco imenso para sobreviverem a um dilúvio devastador? Poderia um barco, mesmo que imenso, abrigar todas as espécies de animais do mundo de hoje? Como poderiam 8 pessoas ter cuidado e alimentado todos aqueles animais no mar durante um ano inteiro? Porque recebemos relatórios de que algumas pessoas afirmam ter visto a Arca no Monte Ararat. No entanto, dúzias de expedições bem financiadas subiram lá procurando por ela e voltaram de mãos vazias. Ou está lá em cima, ou não está. Os avistamentos relatados da Arca no Monte Ararat, na Turquia, são ilusões de fanáticos religiosos? Nesse caso, como podemos explicar as antigas madeiras e artefatos encontrados no topo de uma montanha sem árvores? Durante muitos anos, pensamos que as respostas definitivas a essas questões estavam perdidas no tempo. Mas agora, a moderna tecnologia científica e as novas explorações arqueológicas estão começando a desvendar muitos dos segredos há muito esquecidos da história de Noé. Mas a nossa principal luta é para encontrar evidências genuínas e convincentes da existência da Arca e, finalmente, encontrar a própria Arca. Para fazer isso, seguiremos os passos dos caçadores da Arca que foram antes de nós. Seguiremos pistas reunidas de suas antigas expedições à medida em que organizamos nossa própria busca para encontrar a lendária Arca de Noé.
A existência da arca tem sido há muito tempo um tópico de grande controvérsia. É normal e compreensível sermos céticos quanto a relatos antigos. É por isso que a primeira descoberta moderna da evidência da existência da arca criou tamanho entusiasmo e provocou uma quantidade de investigações contemporâneas. Em meados de 1950, o Monte Ararat forneceu sua primeira pista física do século XX da existência da arca e sua localidade. Era o início de uma série de sucessos dos tempos atuais em quebrar os mistérios da arca. Um engenheiro de demolição francês chamado Fernand Navarre se interessou pela arca pela primeira vez enquanto fazia o serviço militar quando jovem. Navarre começou a primeira de uma série de expedições ao Monte Ararat em 1952. Me abandonaram no nível mais baixo da montanha. Então fiz o melhor que pude para prosseguir sozinho. Não consegui encontrar a arca exposta, mas vi uma maciça forma escura e congelada sob a geleira. Percebi que tinha que voltar para descobrir o que podia ser. Navarre, de fato, voltou em julho de 1955 acompanhado por seu jovem filho, Rafael. O que vemos aqui são imagens originais filmadas por Fernand Navarre e seu filho durante sua expedição. 1955 foi um ano quente com as grandes geleiras derretidas. Eu sabia que se tivesse uma chance de alcançar a arca, seria agora. Foi Rafael quem primeiro viu alguma coisa. Navarre cuidadosamente desceu uma vala ao nível de 4.100 metros. A madeira era fácil de ver, mas estava enterrada no gelo. Eu ainda não tinha ideia do quanto era grande. O que Navarre tirou do gelo era uma viga de madeira talhada à mão. Eu tinha sonhado com isso. Rafael e eu ficamos entusiasmados, como se fosse dia de Natal. Eu tentei carregá-la montanha abaixo em minha mochila. Era muito pesada. Eu não conseguia me equilibrar. Nos sentimos mal de ter que cortar a madeira, mas mais tarde eu teria que cortá-la novamente para mandar amostras para serem testadas. Um momento de orgulho e realização por um desejo muito acalentado. Mas isso era de fato madeira da Arca de Noé? Foi determinado que o tipo de madeira que Navarre encontrou não cresce perto do Monte Ararat. De fato, não há florestas a menos de 480 quilômetros da montanha. O próprio Navarre mandou testar a madeira talhada à mão que ele havia encontrado em 3 diferentes laboratórios. Foi dito que a idade dela era de aproximadamente 5.000 anos, claramente de acordo com o relato bíblico do dilúvio. Os testes científicos provaram, acima de qualquer dúvida, que algo muito antigo e muito misterioso estava definitivamente no Monte Ararat. A excitante descoberta de Fernand Navarre havia aberto a porta para uma nova geração de caçadores da arca. Muito mais do que comumente sabemos sobre a história de Noé vem do livro do Gênesis na Bíblia. Nossa investigação do mistério que envolve a Arca de Noé começará com uma simples pergunta. Por que Deus destruiria o mundo, quase todas as pessoas e todos os animais? A resposta, de acordo com a Bíblia, é que Deus viu grande maldade dentro de sua criação terrestre. A Bíblia diz que Deus decidiu destruir as coisas do mundo porque o homem estava vivendo na corrupção. Sejam quais forem os pecados praticados pelo homem antigo, os registros arqueológicos demonstram que ele era uma espécie incrivelmente violenta. Embora certamente a violência sempre tenha feito parte dos modos do homem, a maioria dos escritos gregos e hebreus indicam que havia muita corrupção e brutalidade entre os povos da terra. Havia muitos assassinatos e a vida humana valia muito pouco. Mas Deus viu que um homem e sua família eram honrados, o homem chamado Noé. A Bíblia nos conta que Deus falou diretamente com Noé, dizendo: "Porém um fim a todas as pessoas, pois a terra está cheia de violência. Veja, eu os destruirei com a terra." Uma leitura atenta da Bíblia nos diz sobre Noé.
Ele tinha uma esposa. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Porque Noé era um homem justo que caminhava com Deus, todos eles, inclusive as esposas dos filhos de Noé, seriam poupados do dilúvio. Apenas 8 pessoas ao todo. De acordo com a Bíblia, o Senhor instruiu Noé a construir uma arca de madeira resinosa para sobreviver ao dilúvio. Obviamente, madeira resinosa tinha de ser muito forte. Exatamente que tipo de madeira era essa? Madeira resinosa é um processo, mais do que uma espécie. Em Israel, nos tempos antigos, eles tinham uma certa árvore, eles cortavam a casca, colhiam a seiva e usavam isso como cola para colar madeira. Uma vez endurecida, não se conseguia quebrar a emenda. A madeira se quebraria nos lados. Nós não temos uma árvore compensada, mas temos madeira compensada, enquanto que a madeira resinada é um processo laminado. Mesmo tendo sido usado ou não esse processo, a embarcação tinha que ser incrivelmente forte por causa de suas imensas proporções. O comprimento de 300 cúbitos por 50 cúbitos de largura e 30 cúbitos de altura, sendo o cúbito uns 45 centímetros, qual era o seu tamanho? Ela tinha 400.200 metros cúbicos de espaço dentro, que é o equivalente a 160 vagões de trem. A arca deve ser pensada nessa perspectiva. Imagine um prédio de 4 andares, quase do comprimento de um quarteirão, e você terá uma ideia. O livro Guinness de Records registra a arca como o barco de madeira mais longo que jamais foi construído. E durante a Segunda Guerra Mundial, os barcos USS Novo México e USS Oregon foram construídos com as mesmas proporções que a Arca de Noé, 6 vezes mais compridos do que largos. Agora sabemos o enorme tamanho e capacidade da arca. Mas como poderiam ter sido a vida e as condições a bordo dessa grande embarcação? Ed Atkinson, construtor do modelo da arca, explica o projeto do interior da arca a partir de um modelo em escala que ele construiu completo com 200 animais esculpidos à mão. No andar de cima desse modelo, dessa extremidade até o meio da arca, reservei para pássaros. No meio da arca, temos uma passagem acima da jaula dos elefantes e girafas. E então, imediatamente depois disso, temos a casa dos roedores e uma grande área para estocagem. E depois, a área de cozinha. E, finalmente, nessa extremidade, os alojamentos junto com os banheiros. No andar do meio desse modelo, comecei nessa extremidade com todos os grandes felinos. Os tigres, leões e assim por diante. Imediatamente ao lado deles, temos os hipopótamos e os rinocerontes, e então os elefantes, quase no meio do modelo da arca. Bem ao lado dos elefantes, após uma ampla área, temos as girafas e depois os cavalos, e zebras, e muitos dos outros animais domésticos. Uma grande área de armazenamento e depois a área aqui reservada para alimentos. Em ambos os lados do andar do meio, construí uma escada para subir. A construção da arca continuou por muitos anos. Os vizinhos de Noé vieram para rir e desprezar, enquanto ele e sua família trabalhavam para completar a arca. A construção feita com as mãos de uma embarcação flutuante nessas enormes dimensões assombra a mente. Como foi possível para Noé construir a arca em tão grande escala como registrado na Bíblia, sem o uso de tecnologia moderna? Se olharmos a evidência deixada para nós por antigas civilizações, descobrimos que quanto mais formos para trás, mais espantosos são os feitos. Os antigos minuanos eram altamente avançados. Algumas das reconstruções de seus templos que foram destruídos catastroficamente revelam que tinham enormes habilidades, perícia arquitetônica e projetos artísticos. Vemos seus mosaicos, ventilação natural e ar-condicionado. Podemos ir ao Egito e ver seus artefatos, alguns dos quais são galvanizados. Tais artefatos têm sido encontrados por todo o mundo antigo. Os antigos também eram capazes de fazer baterias e gerar eletricidade. Os antigos maias eram capazes de calcular o ano solar com uma precisão de 365 dias, décimos de 2420, em 0,2 de milésimos de dia. Podemos ver essa mulher enterrada há mais de 2.100 anos na China. Hoje, seu corpo está perfeitamente preservado, a ponto de ser examinado por um técnico de raio-x.
O corpo foi enterrado na base de um morro e, quando foi escavado, encontraram um sistema muito complexo de caixões. Encontraram dentro do sarcófago muitas coisas interessantes, como um compacto contendo rouge, batom, pó, pincel, luvas de seda, um lenço de seda, até objetos de laca e instrumentos musicais. Exatamente o que a Bíblia afirma que as pessoas do passado eram capazes de fazer. Dessa informação, podemos facilmente tirar a conclusão de que, de fato, o homem antigo tinha uma tecnologia suficientemente desenvolvida para construir uma embarcação do tamanho da Arca de Noé. Mas sabemos a localização geográfica onde a arca foi construída? A arca foi construída em uma cidade pré-diluviana, ou melhor, perto de uma cidade pré-diluviana chamada Shuruppak. Ela é assim identificada no Épico de Gilgamesh, que é uma história cuneiforme sobre o dilúvio encontrada na Assíria. Shuruppak, mantendo o mesmo nome, se tornou uma cidade pós-diluviana. Fica no sul do Iraque. Também sabemos onde a arca pousou, na Turquia Oriental. Sabemos a distância que a arca percorreu, mais de 4.200 quilômetros. Completado o grande barco, Deus comandou Noé a trazer para a arca 2 de cada criatura viva, macho e fêmea. A reunião dos animais não teria sido uma tarefa virtualmente impossível? Uma façanha além de qualquer probabilidade? A Bíblia diz que os animais deveriam ir para a arca. Nesse caso, nos perguntamos como os animais sabiam chegar até essa localidade. Nós achamos que instintivamente eles sentiram, a partir do que se passava à sua volta, que esse desastre iminente estava para acontecer. Como resultado, eles foram levados ou direcionados a procurar um lugar de segurança. Assim, os animais foram para a arca. Muitas vezes vimos que existem desastres de larga escala, como furacões, terremotos ou até mesmo grandes tempestades, que fazem com que os animais respondam dessa forma. Eles fogem de onde estão e correm para um lugar seguro. Achamos que talvez seja essa a força motivacional que levou todos aqueles animais para a arca. Apesar do enorme tamanho da embarcação flutuante de Noé, surgem muitas perguntas sérias que claramente desafiam a credibilidade de toda a história da arca. Eu pergunto como poderia um casal de cada animal vivo ser trazido a bordo de qualquer barco. Só a quantidade e peso lotaria uma frota de arcas. Não creio que possamos aceitar a história da arca. De fato, o registro bíblico não diz que todas as espécies de animais do mundo estavam na arca. Muitas variedades estavam no mar, baleias e criaturas marinhas de vários tipos, e a maioria das variedades de insetos do mundo também não estava incluída. A partir de estudos que eu e outros fizemos, estimamos que de 2.000 a 2.500 tipos diferentes de animais poderiam ter sido levados a bordo da Arca de Noé. Hoje, cada família de criaturas na Terra possui um único par de ancestrais. Por exemplo, mesmo havendo mais de 300 variedades de cães atualmente no mundo, devido à criação seletiva, elas têm um único ancestral. Considerando o número de tipos de animais colocados a bordo da arca, teria tido amplo espaço para carregar os ancestrais de todas as espécies que conhecemos hoje, com lugar sobrando para a família de Noé, comida e suprimentos. A longa tarefa de reunir os animais da arca estava para terminar. Entrem na arca, tu e toda a tua família, Deus disse a Noé, porque és o único justo que vejo nesta geração. Aqueles que testemunharam o espetáculo o consideram pura loucura. A promessa de Deus ecoou para Noé. Em 7 dias, ele enviaria chuvas do céu e varreria da face da terra todas as criaturas vivas que ele havia criado. Com muito pesar e sem outra alternativa, Noé fechou a porta da grande arca com relutância. E a Bíblia diz que Deus os fechou lá dentro. As pessoas continuaram a zombar de Noé, inconscientes da devastação e morte que estava por vir. Isso pode ser o início.
O aguaceiro ia muito além do que poderiam imaginar. Seu desprezo foi esquecido e suas preocupações se transformaram em medo. Mesmo entre os 8 a bordo, a incerteza crescia. Pai, não podemos deixá-los morrer. Certamente temos provisões suficientes para trazer essas pobres criaturas a bordo. Sabe o quanto desejo que pudéssemos fazer o que diz? Mas há um propósito maior, um plano maior do qual fazemos parte. Não está em nossas mãos mudar isto. Devido ao tipo de homem que era, o coração de Noé estava com eles. Mas ele sabia que não tinha escolha fora seguir as ordens de Deus. E quanto à própria arca? Como ela foi projetada para se comportar durante o dilúvio? Ela seria capaz de cumprir sua missão de salvar vidas? Poderia uma embarcação construída com as especificações da arca suportar uma tormenta de 40 dias e sobreviver a um mar violento e tempestuoso por meses a fio? A arca seria segura e estável na água? Alguns estudiosos rejeitaram completamente a ideia de um barco de madeira do tamanho da Arca de Noé poder ser útil no mar. No que concerne ao projeto e à construção da Arca Bíblica, há várias razões importantes de ela não poder ter existido. Primeiro, a tecnologia necessária simplesmente não existia. Segundo, qualquer barco moderno hoje em dia teria afundado sob condições de tempo bem melhores do que o dilúvio bíblico. É altamente improvável a Arca de Madeira de Noé ter sobrevivido além de algumas horas sob tais condições. Para melhor examinarmos esse assunto, levamos o modelo da arca a um laboratório da Marinha para ver como se comportaria em ondas e outras pressões hidráulicas quando submetida a ondas irregulares, geralmente encontradas no oceano. A arca foi considerada não apenas adequada, mas excepcionalmente estável. Então, o tanque teste reproduziu ondas de maré equivalentes a 60 metros. Novamente, a arca não só foi eficiente, como extraordinariamente estável. Veja bem, pode-se mostrar aqui o equilíbrio entre a força de flutuação da força gravitacional, da força da onda, e assim por diante seria tal que a arca se reaprumaria se fosse inclinada em até 90 graus. Em outras palavras, a qualquer ponto entre 0 e 90 graus, o efeito de ancoração seria tal que ela se ajustaria novamente. Seria praticamente impossível emborcar. A arca parece de fato ter sido uma embarcação altamente confiável no mar. É ainda mais notável devido a um simples fato. Nenhum barco maior foi construído na Terra por mais de 4.000 anos. Examinamos o que a Bíblia nos diz sobre a construção da Arca de Noé. Estabelecemos que a tecnologia existia há 5.000 anos para construir um barco que pudesse transportar 2 de cada espécie animal terrestre e que tal embarcação poderia ter sobrevivido às ondas gigantescas de um dilúvio universal.
Nós ouvimos as vozes de testemunhas oculares que afirmam ter visto a arca do ar e da terra. A madeira, trazida de mais de 4.000 metros do ar e do Monte Ararat, foi determinada por cientistas como sendo de 5.000 anos atrás. Todas essas evidências apoiam o relato bíblico e parecem confirmar que Noé, de fato, construiu uma arca na qual ele, sua família e um casal de cada animal da terra sobreviveram a um dilúvio catastrófico. Mas essa história é muito mais do que a questão se Noé existiu ou não. É a história de um homem de fé que seguiu as palavras de Deus e, como resultado, desempenhou uma tarefa gigantesca perante uma inacreditável adversidade. Noé sobreviveu a anos de trabalho árduo e ao ridículo para ser fiel ao que Deus lhe havia dito para fazer. Hoje, nós às vezes enfrentamos o ridículo e as dificuldades quando tentamos fielmente seguir a Deus. Nós, consistentemente, defendemos o que é certo como fez Noé ou facilmente nos conformamos com a cultura egocêntrica